Justiça social e respeito à natureza. Esses são os valores do bem viver e por aqui você vai ver como é possível construir esse mundo melhor com iniciativas de alimentação saudável, agroecologia, saúde popular e cultura. Eu sou Lani Belli e te acompanho a partir de agora nessa boa prosa. Já pensou em comer cacto? Muita gente não sabe que isso é possível e o Alimenta Saúde vai mostrar que sim, o cacto é um alimento saudável e rende pratos deliciosos. No Comida de Verdade, a Letícia Massula traz uma receita que vem da Itália para quem gosta de reaproveitar alimentos, a panzanella. Ângela Mendes, ambientalista e filha de Chico Mendes, é a convidada do quadro de entrevista. Ela fala sobre as crescentes ameaças do atual governo ao meio ambiente. Setembro de 2021 marca o centenário de Paulo Freire e no Mosaico Cultural você vai ver manifestações artísticas inspiradas no pensamento do patrono da educação brasileira. E ainda tem mais com Momento Agroecológico e Dica de Saúde, então não sai daí, vamos junto, que o Bem Viver está só começando. Entre a Zona da Mata e o agreste de Pernambuco está o município de Bonito. Até o fim do século XVIII, ele ficava na antiga área do Quilombo dos Palmares e era coberto de florestas. Hoje, Bonito atrai muitos visitantes por causa das cachoeiras e belas paisagens naturais e se destaca como uma referência em agroecologia com a presença do mercado da vida. Vamos ver no Momento Agroecológico. Bonito é uma das cidades mais agradáveis de Pernambuco. Recheada de cachoeiras, o município é destaque no turismo ambiental. Com clima ameno e cheia de charme, a cidade tem acolhido muitos visitantes por sua beleza natural. Agora, Bonito dispõe de um novo atrativo. Ela se tornou a primeira cidade pernambucana a aprovar a lei que estabelece a transição agroecológica. Uma iniciativa que já mexe na rotina da cidade. Uma expressão viva desse novo momento é o Mercado da Vida, um espaço de comercialização organizado por movimentos populares, famílias produtoras, academia e entidades públicas. O protagonismo do espaço é do agricultor familiar. Desde criança eu sempre trabalhei na agricultura, porém não agroecologicamente, né? Era maneira natural, na monocultura, usava agrotóxicos, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar nesse mercado da vida, comecei a aprender muitas coisas e aí estou colocando em prática na minha propriedade, na minha vida, né? O Mercado da Vida, ele surgiu em dezembro de 2016. O mercado, a gente chama de mercado público da vida, né? Porque a identidade do mercado público, que era, de fato, um mercado público que foi ocupado por agricultores familiares, e esses agricultores, eles comercializam seus produtos direto da roça para as populações. Esse mercado público ele fica no centro de Bonito e hoje ele serve como referência em agroecologia nessa suplementação de alimentos à população de um modo geral. A transição para a agroecologia veio por vias oficiais. Um projeto de lei foi aprovado na Câmara com unanimidade, após rodadas de debates em audiências públicas. Agora, a cidade segue para concluir o Plano Municipal de Agroecologia. E a gente pretende também fazer uma escuta com os agricultores de base agroecológica que estão no mercado da vida. Então, em tese, são esses 5 grupos, que a gente chama de grupos temáticos, que a gente está desenvolvendo esse processo de sensibilização e informação para levantar as temáticas, as demandas, e aí, na sequência, a gente vai ter seminários maiores. E assim, a cidade das belíssimas cachoeiras e paisagens exuberantes do interior de Pernambuco vai ressignificando a relação de consumo e produção de alimentos. Bonito fica a 140 quilômetros de Recife, então é uma opção de passeio super viável para quem está passando aí pela capital pernambucana. Então, se for o seu caso, aproveita, vai lá, toma um banho de cachoeira e apoia o trabalho da agricultura familiar, da agroecologia, visitando o Mercado da Vida, que também tem artesanato. Eles funcionam quintas, sextas e sábados, das 7 da manhã até 1 da tarde.
Agora vamos para o Alimenta Saúde, que vai te surpreender. Você já pensou em comer cacto? Esse hábito não é novo para os povos da Caatinga, mas antes era considerado um indicativo de pobreza. Hoje é diferente, o cacto está sendo cada vez mais valorizado como opção saudável de alimento, gerando pratos nutritivos e apreciados em outras regiões. Cactos são lindos ornamentos que dão flores e frutos deliciosos, como a famosa pitaia e o figo da Índia. Mas você sabia que os caules de cactos, como a palma, o xique-xique e o mandacaru, também podem ser consumidos e são ótimos para a saúde? Quem garante são Wilke e Lucas, que atuam na rede pela transição agroecológica em Pernambuco. Apesar do preconceito associado à seca e à fome, essas plantas são ricas fontes de fibras, vitaminas e também mucilagem, uma espécie de gel próprio dos cactos que é ótimo para o sistema digestivo. Esse gel, ele absorve os micronutrientes, que também, como qualquer vegetal, a palma é riquíssima, e faz com que eles passem mais tempo no nosso organismo. As formas de consumo podem ser por meio de sucos ou saladas. Na opção refogada, a sugestão é a Ora pronobis, uma espécie pouco usual de cacto com folhas, que é rica em proteínas e carboidratos. A Ora pronobis ela é conhecida muito pela quantidade de proteína, né? Tanto aqui tem lugar que chama ela de carne de pobre, justamente para, principalmente agora nessa época, né? Cai bem o nome carne de pobre, porque tá difícil comprar carne, né? Moradora do Quilombo Conceição das Crioulas, no sertão de Pernambuco, Maria de Lourdes é um exemplo de quem tem aproveitado o poder nutritivo do cactus. A partir do xique-xique do mandacaru, que cultiva em seu quintal, ela criou saborosas receitas de geleias que têm feito sucesso, inclusive nas escolas da região. Quando eu estava na escola, levava para a escola, pedia logo para as pessoas comer, para depois ela saber se ela conhecia o gosto, né? Aí depois que eu dizia, nossa, isso dá, né? Isso é bom, é muito bom. A ideia de Lourdinha agora é continuar produzindo e começar a vender, pois esse novo uso dos cactos pode render bons frutos, tanto para o bolso quanto para a saúde. Eu quero mostrar para as pessoas que é possível tirar o sustento dos cactos de uma maneira sustentável. Se o cacto, o xique-xique, ele levanta uma vaca, ele levanta um boi, né? É forte. Imagine para as pessoas. Vamos continuar falando de comida? Tá naquela hora boa do programa de ficar com água na boca. A Letícia Massula tá vindo aí para mais um Comida de Verdade. Hoje a receita vem lá da Itália. A panzanella é uma salada com pão dormido que vai transformar esse ingrediente já desvalorizado, esquecido lá no armário, num prato delicioso. Oi, Luana, tudo bem? A receita de hoje é essa deliciosa salada refeição. Ela é refeição porque vai pão, vai queijo, vai vegetais, tudo que a gente precisa numa cumbuca só. E essa aqui é cheia de história, é a panzanella, uma salada italiana que a gente faz com o pão que sobrou. Quer aprender? Acompanhe aí com a gente. Como eu já disse, essa é uma receita de reaproveitamento de pão. A gente vai fazer com pão que sobrou em casa. Pode ser com qualquer pão, mas o melhor resultado você vai ter com o pão italiano, porque ele é um pão mais enxuto. Então, depois que a gente tostar os cubinhos, eles não vão absorver a umidade do tempero, eles vão ficar intactos. Para fazer a panzanella em casa, você vai precisar de cubinhos de pão italiano dormido, ou qualquer outro pão que você tenha à mão, cebola cortada em plumas, de preferência roxa, azeitona preta sem semente, tomate cortado em gomos, talos e folhas de salsinha, azeite, pimenta do reino moída na hora, sal e balsâmico para temperar e parmesão ralado grosso para finalizar a salada. Você também vai precisar de uma misturinha de água e sal para borrifar o pão. Pouca gente sabe, mas pão congela super bem. Se ele já passou, se ele já está dormido, eu congelo ele já em cubinho, em lâmina, da maneira como eu vou usar depois.
Aí é só finalizar o preparo. Gente, olha, é com a mão mesmo. Vou borrifando de leve aqui os meus cubinhos de pão. Vou dar uma misturada neles. Mais uma borrifadinha. E agora eu vou levar para a frigideira, colocar aqui os cubinhos. Na frigideira é o jeito mais fácil de fazer, por isso que às vezes eu prefiro fazer na frigideira do que no forno. E é mais econômico também, né? Gasta menos gás. O importante é ir mexendo sempre o pão à medida que ele vai tostando na frigideira, sem deixar queimar. Principalmente os farelinhos que ficam no fundo, tá? O pão, olha, já tá super crocante, já tá com uma crostinha por fora, tá pronto para entrar na salada. Vou começar aqui a fazer a panzanella. Tomate, cebola roxa, as azeitonas pretas, talo de salsinha e as folhas de salsinha. Essa é a base da panzanella. Agora eu vou temperar essa base. Sal, pimenta do reino, pouquinho de balsâmico, bastante azeite. Tá aqui a base da panzanella. Como eu disse, você pode fazer na sua casa com o que tiver, né? Fica muito legal colocar uma anchova, pode ser com azeitona verde, abobrinha refogada que sobrou, o que você tiver em casa entra bem na panzanella. Vou agora colocar o pão, terminar de misturar, finalizar com o parmesão. Às vezes o sabor tem som, é o caso aqui. Eu vou usar na panzanella o parmesão ralado bem grosso, mas na sua casa você pode usar o queijo que você tiver à mão. Essa receita fica super gostosa com queijinho Minas cortado em cubinho, com mussarela de búfala, com queijo gorgonzola, roquefort, enfim, o queijo que você achar gostoso. Tá pronta a panzanella, essa deliciosa salada de pão. Quando eu dou esse tipo de dica, eu não quero de maneira nenhuma romantizar pobreza e fome. É um absurdo que um país com as dimensões do Brasil e com a capacidade produtiva do Brasil, as pessoas passem fome. Reaproveitar alimentos e aproveitar integralmente ingredientes é uma escolha. Não tem nada a ver com insegurança alimentar e com fome. Que isso fique bem claro. A gente vai continuar aproveitando alimentos integralmente e a gente vai continuar lutando contra a fome. Depois de aprender a fazer a panzanella, nunca mais vai sobrar pão na sua casa, não é mesmo? E se você gostou dessa ideia, vai lá, corre na cozinhadamatilde.com.br porque tem outras receitas muito legais de panzanella com outras combinações. Só olhar lá. Um beijo e até semana que vem. Obrigada, Letícia, por mais essa receita incrível e por todas as informações e reflexões que você sempre traz, que engrandecem demais. Um beijo, até semana que vem. Nosso próximo assunto é a dica de saúde. A hipertensão afeta mais de 30% da população adulta no mundo, ou seja, são mais de 1 bilhão de pessoas e metade não faz ideia de que tem o problema. Esse desconhecimento e a falta de tratamento, de manejo adequado da hipertensão podem causar doenças graves e até morte. Então vamos saber mais com o cardiologista Marcelo de Almeida. O que é a hipertensão arterial? É a pressão alta. É uma doença definida pelo nível da pressão que a pessoa tem e que pode causar lesões no cérebro, no coração, nos rins, nas retinas e levar a consequências importantes de perda de saúde no futuro. E também é muito frequente, são milhões de pessoas no Brasil e no mundo que são hipertensos, muitos deles não sabem.
A pressão alta é uma doença silenciosa, ela demora anos até lesar os órgãos, como o cérebro, o coração, os rins, e causar as consequências graves da hipertensão. Então a gente tem que medir sem estar sentindo nada. Alta, pela Organização Mundial de Saúde, é pressão máxima, a maior acima de 14 e a menor, a mínima, acima de 9. Então 14 por 9. Né? Qualquer valor acima desse nível é considerado hipertensão. Só que não é feito o diagnóstico com apenas uma medida. Se você mediu e deu 14 por 9, 15 por 9, 15 por 10... você vai ter que esperar uma semana e repetir essa medida nas mesmas condições de repouso no posto de saúde como você fez antes. Se realmente se confirmar que está acima de 14 por 9, aí você é diagnosticado como hipertenso. O tratamento, ele consiste em medidas que a gente chama de não farmacológicas, ou seja, sem remédio, que é emagrecer um pouco se você estiver acima do peso ou estiver obeso, parar de fumar, diminuir a ingestão de bebida alcoólica e fazer exercício físico se você é sedentário. Isso todo hipertenso tem que fazer. Esse é o tratamento para todo mundo. Alguns que são hipertensos leves vão conseguir controlar com esse tipo de tratamento sem remédio. Outros vão precisar tomar remédio. Os remédios são muito eficazes, funcionam, mas eles têm que ser feitos com um certo acompanhamento, com acompanhamento médico. Depois que estabiliza a pressão com o remédio, uma vez por ano você vai ao médico para ver se está tudo certo, se vai ter que mudar algum medicamento ou não. Para quem precisa de medicamento, o SUS oferece gratuitamente, tanto nas unidades básicas de saúde, quanto pelo programa Farmácia Popular. Então, para você retirar, você pode comparecer em um desses locais com um documento de identidade que tenha foto e CPF e com a receita médica com validade de até 120 dias. O legado ambiental deixado por Chico Mendes tem sido alvo do atual governo. A destruição da reserva Chico Mendes, no Acre, é um exemplo dessa política. Em julho desse ano, a área foi a segunda mais desmatada entre as unidades de conservação da Amazônia Legal. Outros exemplos de destruição ambiental se multiplicam pelo país e demandam uma resposta urgente da sociedade. Quais são as ameaças e ações necessárias de combate? Angela Mendes, ambientalista e filha de Chico Mendes, comenta no quadro de entrevista. O conjunto de ameaças hoje é muito maior, né? Se multiplicou, porque não bastasse nós continuarmos com madeireiros, com pecuaristas, aí, com grileiros, nessa busca incessante de explorar a Amazônia, mas a gente se depara hoje com os projetos de leis do Legislativo que justamente incidem sobre esses territórios. Hoje nós temos o PL 6024, de autoria da deputada federal Mara Rocha e do senador Márcio Bittar, né, que são da bancada ruralista acreana, e que propõe a redução da reserva extrativista Chico Mendes e a extinção do Parque Nacional da Serra do Divisor, um dos lugares com a maior biodiversidade desse planeta, né? Para que no seu lugar surja uma APA, se crie uma área de proteção ambiental, que a gente sabe que é uma unidade com uma proteção infinitamente menor do que o parque. Então, a gente está num momento, assim, de alarme, sabe? Que a reserva Chico Mendes está sendo invadida, né? As pessoas estão vindo de fora invadir. Inventaram muito falatório, muito boato, e as pessoas começaram a fatiar, né, parte de suas áreas para vender. Então, a gente está numa situação realmente em que a gente precisa pensar soluções coletivas, né, para enfrentar tudo isso. A aliança, ela veio muito nesse sentido também, de entender que era importante, né, fortalecer e unificar as pautas. E os povos mais atingidos, logicamente, são aqueles que sempre foram mais vulnerabilizados, né, pela ausência do Estado, que foram justamente indígenas e extrativistas e ribeirinhos, né, as populações tradicionais da floresta. Então, esses povos, eles tiveram que se dedicar a sobreviver, a viver, né, a passar por tudo isso,
da melhor forma possível, considerando inclusive a negação do governo brasileiro, né, de manter a vida dessas pessoas. Porém, a gente tem total entendimento que é uma aliança hoje, ela precisa incluir, né, o conjunto da sociedade. Até porque, né, a gente precisa levar as vozes dessas pessoas, né, para fora desse quadradinho, para fora dessa caixa, tirar dessa caixa. Das pessoas que moram na cidade, achar que elas não têm nada a ver com isso. A gente está vendo cada vez mais grandes enchentes, cada vez mais estiagem, né? Então, assim, o clima está descontrolado, né? E as pessoas não conseguem ainda ligar uma coisa à outra, né? A sociedade ainda não conseguiu entender o tamanho da gravidade que a gente está vivendo. E uma coisa que a gente fala que, né, do planeta B, a gente não tem planeta B. A gente, pobre, trabalhadores, assalariados, pessoas, né, populações sempre invisibilizadas, e que não tem condições de bancar uma passagem para Marte, a gente vai ter que ficar aqui e cuidar muito bem desse planeta, o que é o planeta A, né? Então, A de agora. Olá, eu sou Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma rede de centenas de organizações, pessoas, militantes, ativistas que lutam pelo direito de todas as pessoas no Brasil terem garantido um direito à educação pública, gratuita, inclusiva, de qualidade. A gente faz incidência política, a gente se organiza e se mobiliza, faz agendas de comunicação para que as leis, as políticas públicas possam ser melhoradas, implementadas e, se for preciso, a gente vai até o judiciário para garantir que o direito à educação não deixe ninguém para trás e que possamos ter em nossas escolas, em nossas instituições de ensino, em nossas universidades, as pessoas com esse direito garantido, os profissionais da educação com condições de trabalho adequadas e tudo isso por meio de financiamento. Vem conhecer a campanha. Obrigada, Andressa, pela sua participação. A gente sabe que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação é um trabalho muito sério, de mais de 20 anos, com muita mobilização popular, ação junto ao poder público. Então, é muito bom ter vocês aqui falando desse trabalho. E a gente quer trazer mais iniciativas de justiça social, então deixamos o convite aí para todo o Brasil, para você que nos assiste, que tem uma iniciativa, que participa também de alguma iniciativa, vem deixar sua saudação, coloca o seu vídeo nas redes sociais com a hashtag BemViverNaTV. Setembro de 2021 marca o centenário do notável Paulo Freire, que revolucionou a pedagogia mundial. O marco tem inspirado várias manifestações artísticas e culturais, do teatro ao carnaval, que se inspiram no pensamento de Paulo Freire para construir narrativas e causar reflexão. Eu gosto de ser gente precisamente pela minha responsabilidade ética e política. O patrono da educação brasileira ganha vida na peça Paulo Freire, o Andarilho da Utopia. O espetáculo, que durante a pandemia está em temporada online, foi feito para ser apresentado em qualquer espaço, para qualquer público. A peça nós chamamos de um ato de cenopoesia, porque não é uma peça que é feita para as pessoas, mas é um ato que é feito com as pessoas. Então, é uma peça que dialoga com a plateia o tempo todo. A dramaturgia, ela é acessível a todas as classes sociais, ela pode ser modificada de acordo com a situação, com o espaço, com as pessoas, com o tipo de propósito daquele dia. Um modelo de encenação que tem tudo a ver com a própria pedagogia de Paulo Freire. O educador, que se destacou com o trabalho de alfabetização de adultos, sempre teve a preocupação em não reproduzir a educação tradicional, baseada na hierarquia. Ele propõe aquele espaço escolar do diálogo, do colocar-se no lugar dos educandos, colocar-se no lugar do trabalhador e nunca
colocando-se acima por conta de já ter feito um curso superior ou um pós-graduação. O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão. Em Campinas, no interior de São Paulo, Paulo Freire foi tema do Carnaval de 2020 do Bloco Cupinzeiro. A ideia de homenagear o educador veio por causa dos ataques contra o pensamento de Paulo Freire. Para compor o samba enredo, o grupo pesquisou a fundo essas ideias e acabou encontrando semelhanças com o trabalho de educação musical desenvolvido dentro do bloco. Então a gente faz um trabalho de educação musical e as pessoas vão se inserindo, cada um vai trazendo a sua experiência, quem já está há mais tempo ensina quem acabou de chegar. Esse processo da cultura popular tem muito a ver com o trabalho do Paulo Freire, porque é isso, é um trabalho de aprendizado que coloca a pessoa dentro do contexto cultural ao qual ela pertence. Você nunca separa, então aí o aprendizado é muito potente. Guarda a força da semente, vive o mestre em quem aprende. E eu acredito que as obras de Paulo Freire, desde a primeira até a última, perpassa este fio do diálogo, da escuta, do respeito ao ser humano, do acolhimento do ser humano. Richard Righetti destaca outra característica da pedagogia de Paulo Freire: provocar a reflexão. A transformação e a conscientização é de cada pessoa. Paulo Freire diz que eu não posso ser se os outros não são. Sobretudo, não posso ser se proíbo que os outros sejam. Então, ele jamais vai impor as suas ideias a alguém, mas ele sempre está propondo e, em diálogo, construir algo que abarque a todos, a todas e a todos. Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos encantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não. Olha, os ingressos para as apresentações online da peça estão disponíveis na internet a partir de R$ 25. Então, para você encontrar, você pode ir no Google ou no Instagram, digitar lá o nome da peça, que é Paulo Freire e o Andarilho da Utopia, que você vai encontrar o link com todos os detalhes. E por aqui a gente encerra mais um Bem Viver agradecendo a sua audiência. Semana que vem tem mais um episódio inédito. Você pode contribuir com o programa enviando sugestões de pauta. É só mandar no e-mail programabemviver@cpmedias.org.br. Se quiser continuar nos acompanhando, ouça o Bem Viver na versão de rádio ou podcast de segunda a sexta. O site é radio.brasildefato.com.br. Aqui na TV eu me despeço, te desejando uma ótima semana. Até logo. Tchau.